Olá, espero que tudo esteja bem com você. Nós vamos dar sequência nesse vídeo à implementação da ação de login do nosso usuário e nossa aplicação. Então, recapitulando, nós temos uma página que é um stateful widget. E para que uma classe seja um stateful, ela precisa de uma classe tipificada por essa classe stateful do tipo state. E nós temos isso também que vimos na teoria anterior e na implementação anterior também. Com essas duas classes implementadas e trabalhando em conjunto, nós temos o estado gerenciável de nossa aplicação. Quando nós temos uma classe state, ela traz por herança um método chamado setState. E esse método, quando é invocado, ele realiza uma operação de build, né, do método build, para renderizar novamente componentes widgets que sofram uma alteração de estado com base em valores alterados dentro do método setState. Um exemplo que nós temos aqui é em relação ao controle de entrada dos usuários. Nós vamos ter esse controle, os edits, né, informados, e o usuário vai ter uma informação de obrigatoriedade de preenchimento desses dados. Então, nós precisamos dar ao usuário a informação correta de que ele precisa informar um dado, mas a partir do momento que ele informa o dado correto, a mensagem não precisa mais ser informada. E a verificação, a validação do preenchimento correto é feito durante a execução da aplicação. Então, o retorno ele poderia ser ao final da informação, ou seja, quando o usuário clica no botão acessar, ele valida as informações do usuário, ou a gente pode fazer conforme o usuário vai informando os dados, a gente vai verificando a validade dos dados, e então a gente vai atualizando o estado da nossa página para que a informação possa ser dada ao usuário de maneira correta. Aqui nós temos uma situação da criação de um método privado, que nós vamos ver na implementação logo na sequência, que é um método chamado mensagem de erro, porque ele é comum. Existe uma mensagem de erro para o e-mail, existe uma mensagem de erro para a senha. Então a gente pode, para evitar redundância de códigos, a gente pode criar um método e utilizar esse método nos dois widgets. E aqui nós temos, após o dado ser informado, nós verificamos que a mensagem de erro não aparece mais, o que vai tornar o nosso botão habilitado. A mensagem de erro, a gente controla a visibilidade dela por meio do widget Visibility, que ele vai ter um flag de validação, se o filho dele deve ser renderizado ou não, o child. E a validação do e-mail informado pelo usuário, a gente pode fazer fazendo uso de expressões regulares. E a senha, na nossa implementação, a gente vai apenas verificar se ela foi preenchida ou não. Não vamos colocar nenhuma regra no momento nessa senha. E nós vamos criar, então, um método para verificar se o e-mail é válido, um método para verificar se a senha é válida e habilitar o botão de acesso quando esses dados estiverem validados. Veja que nesse momento na figura o botão não está habilitado. Só quando os dados são informados, esse botão se torna habilitado para interação. Então, além dos métodos de validação de senha e de e-mail, nós teremos um método que vai disparar um comportamento quando o botão de acessar for pressionado. Teremos ainda um outro método, que é o onChanged, que ele é invocado quando há alteração no dado informado no edit. Então, nós recebemos, esse método recebe um valor, que é o valor que está no campo de edição, para que a gente possa manipulá-lo. E aqui vemos a execução do método setState dentro do onChanged, alterando, no caso, o e-mail
com o valor atualmente recebido. E depois o onChanged de senha, alterando o valor da nossa variável privada senha para o valor que está no edit. Tudo isso sendo validado, o botão de acessar sendo pressionado, a gente vai ter o acesso à nossa página principal da aplicação, digamos, né? Após a autenticação do usuário. E essa navegação a gente vai fazer por meio do Navigator. Nós vamos verificar isso também na prática.